Em meio à tensão com os Estados Unidos, exército iraniano reforça arsenal com 1.000 drones. Rodrigo Lopes. Os armamentos foram enviados para diferentes ramos das Forças Armadas do Irã, segundo a agência de notícias Tasnim, e se trata de uma demonstração de força pública por parte do regime iraniano no momento em que os Estados Unidos reiteram suas ameaças ao país dos ayatolás. A gente lembra que cerca de 2 semanas atrás os Estados Unidos iniciaram a movimentação do seu porta-aviões Abraham Lincoln, que estava no Mar do Sul da China. Esse grupo de ataque já se encontra na região do Oriente Médio como forma de pressão do governo Trump ao regime iraniano, que massacrou boa parte dos jovens estudantes, manifestantes que estavam protestando nos últimos dias no Irã por maior abertura, fato que gerou aí uma série de mortes. E após essas manifestações e o recrudescimento da tensão, o governo Trump também exige um novo acordo para limitar o programa nuclear do Irã. Então, Macedo, o que está acontecendo neste momento é o Irã dando uma demonstração pública de força. São 1.000 drones, lembrando que esses drones que o Irã costuma utilizar em resposta a ataques, como fez a Israel, são os drones Shahed, que são drones kamikazes. Eles não disparam armamentos como de costume, drones convencionais como são usados pelos Estados Unidos, por exemplo. Eles são jogados, os próprios drones, contra as instalações. Isso aconteceu naquela guerra de 12 dias entre o Irã e Israel, e é o tipo de drone que o Irã vende para a Rússia para atacar a Ucrânia. Então temos aí um recrudescimento da tensão a partir do reforço dos drones iranianos fabricados e já entregues para as Forças Armadas iranianas. Mal comparando, são versões modernas, contemporâneas das bombas V1 e V2 usadas pelos nazistas contra a Inglaterra, especialmente na Segunda Guerra, né? É verdade, boa comparação. Esses drones normalmente são usados naquele estilo saturação, né? No ataque em que tu usa muitos drones e que dificulta a defesa antiaérea. Inclusive de Israel, que tem o seu domo de ferro. Na última guerra, alguns drones passaram pelo domo de ferro, pelo sistema de defesa antiaéreo, e acabaram atingindo instalações e até prédios civis em Israel. Então é um drone kamikaze, né? Um drone suicida, e muito boa comparação, inclusive, com os utilizados pela Força Aérea Nazista contra a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, Rodrigo, nós sabemos, né, que historicamente, quando há essas tensões, sempre tem um lado querendo demonstrar força. Recente mesmo a própria Venezuela andou alardeando que tinha reforçado suas defesas, que isso e aquilo. Isso não é muito mais uma movimentação para tentar criar uma situação a ser evitada pelo rival, por aquele que está ameaçando? Na guerra do Iraque, eu lembro que tinha aquele ministro da defesa que dizia: a qualquer momento vocês vão ver a reação das forças imperiais, não era forças palacianas, eu acho que eles usavam o termo, e a tal reação nunca aconteceu. Não tem muito disso nesse momento, um blefe que é feito para tentar dar uma intimidada no lado oposto, hein? É verdade, acho que sim. Acho que é a famosa guerra de versões, né? A propaganda, que a gente chama no jargão militar, inclusive, de dissuasão, né? Só que é justamente uma bravata. Todos os exércitos fazem isso, né? Lembro muito bem, até estava rindo aqui ao lembrar daquele ministro da defesa iraquiano, braço direito de Saddam Hussein, que de fato dizia que seria a guerra no Iraque, se os americanos invadissem, seria o cemitério dos Estados Unidos, né? E a gente viu, foi um passeio, né? Em poucos dias, Bagdá estava tomada. No Irã, eu lembro que na guerra de 12 dias, a Força Aérea israelense, e depois naquele bombardeio americano, as estações nucleares do Irã passearam, né? Os aviões israelenses e americanos passearam pelo território, pelo espaço aéreo iraniano com os aviões do Irã no chão. Então a defesa antiaérea iraniana não teve nenhum tipo de ação para tentar dissuadir os dois exércitos, as duas forças aéreas aí. Então, de fato, tem muita bravata nesse meio todo. O fato é que o Irã está bastante diminuído na sua capacidade militar desde a guerra, desde os bombardeios americanos, desde o corte dos seus tentáculos, como os grupos terroristas Hamas, Hezbollah e Houthis do Iêmen. Então o Irã está bastante enfraquecido. Já foi um grande exército em relação
a região do Oriente Médio, inclusive na comparação com a Arábia Saudita. Hoje o Irã tá muito enfraquecido e não seria muito difícil, não, uma derrubada de regime por parte dos Estados Unidos. O problema é o que fazer depois, né? Iniciar a guerra é fácil, difícil é terminá-la. E tem uma outra coisa, não sei se isso pode pesar, Rodrigo, é que antigamente o moral, como se diz aí, das tropas iranianas era muito alto. Eu lembro que quando eles encararam o Iraque, no enfrentamento que tiveram nos anos 80, o Iraque tinha muito mais potencial bélico e o Irã resistiu e a guerra não foi vencida como o Saddam Hussein imaginava que venceria. Hoje, em função até desse descontentamento geral, porque militar tem família, militar vive o cotidiano do país, de repente até isso não pode pesar contra o Irã? Acho que sim, porque o Irã, como eu comentei, já foi a grande força de oposição à Arábia Saudita. Lembrando, o Irã é xiita, a Arábia Saudita sunita. Eles travaram grandes conflitos ali geopolíticos por quem dominaria o Islã naquela região. No conflito Irã-Iraque, de fato, foi uma guerra não terminada. O Iraque, inclusive, chegou a utilizar armas químicas naquele momento em que o Saddam Hussein estava no poder. Hoje, o Irã ele é abalado internamente. Como tu falavas, o militar ele tem família, ele também está preocupado com o futuro dele. E a gente observa um regime enfraquecido até por conta da própria idade do Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, o sucessor do Ayatollah Khomeini, que dominou a revolução, que comandou a Revolução Islâmica de 79. Hoje, o Ayatollah Khamenei tem 86 anos, eu estava confirmando aqui. Não se sabe quem seria o seu sucessor. Agora, por outro lado, a oposição que a gente ouve às vezes falar, ela não está consolidada, né, Macedo? Não tem um grupo de oposição forte para tomar o poder caso caia o regime. A gente tem lá o filho, se não me engano, era filho do Shah, o antigo rei do Irã, que mora nos Estados Unidos, exilado há muitos anos, que fica insuflando uma oposição interna, mas quem está no terreno lá, quem está em Teherã protestando, não tem muita afinidade com este líder antigo, o filho do Shah, né, Reza Pahlavi. O fato é que seria muito hoje difícil imaginar como seria o Irã pós os ayatollahs, porque não existe um grupo unificado aí que poderia ocupar o poder. O risco é sempre uma iraquização do Irã também, ou seja, derruba o regime e aí vira uma guerra civil, né? Grupos, seitas, grupos sectários disputando o poder. Vamos aguardar aí, porque é um janeiro tenso nas relações internacionais, né? Mas tivemos Venezuela, depois tivemos as ameaças ao Irã. A gente tem lá internamente nos Estados Unidos toda a política migratória do Trump, do grupo dos agentes do ICE, né? Que é a polícia de fronteira e anti-imigração, gerando mortes. Então temos aí um início de ano bastante conflituoso no cenário internacional. Sem contar a Groenlândia, né? É verdade, tinha esquecido da Groenlândia, que foi o fato internacional da segunda semana de janeiro, o que já deu agora uma acalmada, mas o Trump de alguma forma também espalha, a gente já falou aqui, os seus interesses e suas ambições não só para o norte lá, mas também para o Canadá e para o México.